falei, no critério, o juiz que individualiza a pena, a gente pode usar uma imagem daquele farmacêutico que prepara o quê? Uma receita. Então, tantas miligramas do princípio ativo tal, tanto. O juiz faz isso. Agora, mas onde ele vai buscar? Está escrito na lei. Olha, o juiz tem que analisar a culpabilidade, os antecedentes do acusado e condenado, a conduta social dele, a personalidade. Mais do que isso, os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências. Ótimo. Então, não se Então, trata de coisa aleatória. Simplesmente, eu usei a imagem, é o do farmacêutico a aviar uma receita. essa análise, né, do que tem feito Alexandre de Moraes, aliás, o próprio Felipe Pereira, que daqui a pouquinho participa conosco aqui também, estava relatando aqui, nos contando aqui, que Alexandre de Moraes foi muito celebrado há pouco. A plateia ali no Palácio do Planalto, onde está ocorrendo esse ato interno do 8 de janeiro, aplaudiu de forma muito entusiasmada Alexandre de Moraes, quando o nome dele foi anunciado pela mestre de cerimônias, que ele estava presente. Nem mesmo Lula teve uma recepção tão calorosa lá no Palácio, agora nesse ato do 8 de janeiro. A responsabilidade de Alexandre de Moraes e a resposta que ele deu, não apenas da forma jurídica, mas também nos discursos, né? O quanto Alexandre de Moraes tem sido duro ao falar sobre o que aconteceu no Brasil e como isso deve ser tratado juridicamente. E aí começou o coro que a gente tem visto aí em vários lugares, né? Começaram a gritar sem anistia. Qual é o papel de Alexandre de Moraes nessa punição que a gente vem acompanhando aqueles que participaram do 8 de janeiro, professor Mairovitch? Nós precisamos separar a atuação firme do Alexandre de Moraes diante da gravidade dos fatos. Era um golpe de Estado. Então, havia necessidade, e assim decidiu o Supremo naquele inquérito, atribuir a ele, Alexandre de Moraes, funções. Então, havia necessidade. Outra coisa são os exageros do Alexandre de Moraes. Então, vamos separar bem as coisas. Um papel que ele teve, um papel institucional, diante do quê? Do fim do mundo, do golpismo, do fim da democracia, das liberdades individuais e das liberdades públicas. Era isso que estava. Então, ele atuou, mandou verificar, atuou firmemente na investigação. Outro ponto, os excessos. Por exemplo, quem atua como investigador não pode atuar como julgador. Tá? Mas isso são detalhes no campo do direito, no direito no Estado democrático. Então, tem que se separar. Não adianta só jogar lama no Alexandre de Moraes. Há que se fazer, e a gente tem feito aqui muito, Fabiola, separar as coisas. Então, não é porque ele teve um papel fundamental, destacado, que esse papel vai ser apagado pelos abusos, pelos excessos, que não foram só deles, mas também do Supremo Tribunal Federal. Então, de repente, ele se põe no papel de acusador, faz as acusações, prejulga, faz censura. Isso tudo a gente tem que criticar. Mas outra coisa é a defesa da democracia, das nossas liberdades individuais, das liberdades públicas. Isso é outra coisa. Então, o Alexandre de Moraes, a gente tem que separar as coisas para ser justo. Intervalo para quem está Fabíola, conosco na TV. A gente vai só para um intervalo rapidinho, que a gente está atrasado. Já voltamos. Pode falar, Thales. eu queria dar uma notícia aqui. Eu perguntei à assessoria do Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre é o futuro presidente do Senado. Está praticamente certa a eleição dele, tem o apoio de quase todos os partidos e é futuro presidente do Senado. Portanto, o futuro presidente do Congresso. Eu perguntei a eles, a assessoria dele, se ele estará nesse ato. Até agora não havia notícia sobre isso. A assessoria informa
que ele está no Amapá em recesso. Portanto, não estará no ato. Não teremos um senador que é fundamental, que precisa do apoio do governo, inclusive para se eleger presidente do Senado, e não está no ato. Até agora também não foi definido se o Hugo Mota vai estar nesse ato. Quer dizer, o ato foi muito mal preparado, não teve articulação sequer com o futuro presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é o futuro presidente do Senado. E quando você fala que é mal preparado, Thales, isso é responsabilidade de quem, principalmente, né? Quem ficaria a cargo disso? O governo como um todo? Porque é muito impressionante a falta da presença do presidente de qualquer outra, né? Do presidente do Senado, presidente da Câmara. A gente tem aí um problema de uma falha de presença das pessoas, né? Você diz aí, o preparo ou a força do governo em conseguir trazer essas pessoas para um evento de tamanha importância? Sinceramente, quando a gente fala do golpe do Estado, quem é a culpa? Na minha opinião, e pelo que eu ouço do professor Walter também, de todas as pessoas que analisam de forma isenta, a culpa fundamental pela tentativa de golpe é do presidente Bolsonaro, que estava por trás daquela articulação toda. A culpa pela desorganização do ato é do Lula, não tem outra. Abaixo dele tem a culpa da Janja, mas a Janja foi dada a ela uma responsabilidade que ela não deveria ter tido. Então, quem deu essa responsabilidade foi o presidente Lula. Então, é culpa do presidente Lula. O ministro da Comunicação não fez a comunicação exata disso, não fez. Mas quem botou lá o ministro? O Lula. Então, no fundo, a culpa é do presidente Lula. Eu desconfio que isso daí, o presidente Lula saiu com essa ideia em cima do pé. Ele anunciou isso há o quê? Tem um mês atrás, ou um pouco mais. Né? Anunciou isso e mandou, façam. Mas não é assim, tem que ter uma articulação. Ele tinha que ter ligado para conversar com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo, Ricardo Barroso, o que você acha? Só anunciar depois que tivesse conversado com essas pessoas, inclusive ele pessoalmente, para dar a essas pessoas o tamanho que elas têm. Então eu acho que se tiver que botar a culpa em alguém, a culpa é do presidente Lula.